carboidrato pode ser açúcar puro, carboidrato pode ser arroz, carboidrato pode ser batata doce, carboidrato pode ser mel, carboidrato pode ser maltodextrina. Tipo, como que é esse scope de carboidrato e por que ter uma mistura de carboidratos diferentes é importante? Roger, essa pergunta é excelente. Que é o que a gente chama de blend de carboidratos, que é muito comum a grande parte dos suplementos de carboidrato que a gente tem hoje, principalmente dos que de fato entregam respaldo completo para atividade física. A gente consegue encontrar maltodestrina isolado, palatinose isolada, mas quando a gente fala de um produto finalizado, direcionado para atividade física, ele tem que vir com blend de carboidrato. Por quê? No nosso organismo, a gente tem alguns canais de absorção de carbo. A gente consegue absorver por um tipo de canal, um segundo tipo de canal, um terceiro tipo de canal. E esses canais, eles podem ser saturados. Assim como eles também podem, um tipo de açúcar pode auxiliar na absorção de outro tipo de canal. Então, vou dar um exemplo. Existe um canal que só absorve a glicose já pronta. E existe um canal que absorve a frutose. Esse canal da frutose, ele é 40% mais lento do que o primeiro canal. Mas quando eu coloco uma sacarose, que é um açúcar, né, não é a glicose isolada, associada nisso, eu consigo estimular o canal da frutose. Então eu estimulo que essa absorção aconteça. Um blend de carboidrato que tenha. Aí a gente entra nos tipos, tá? Então aqui eu falei das moléculas, né? Os tipos de carboidrato, eles são os simples e os complexos. Os carboidratos simples, eles tendem a ser absorvidos muito mais rápidos, porque eles são moléculas pequenas. Então, eu sempre falo a ideia do código. Se eu colocar, se agora a gente for competir, Roger, quem destrava uma mala primeiro? Se a sua mala for uma mala com uma senha curta, você vai desfazer, desprendê-la muito mais rápido que eu, né? Tirar esse cadeado. Se a minha mala for uma mala com um código longo, eu vou demorar mais tempo para desprender, para destravar essa mala. É a mesma coisa quando a gente fala de carboidrato simples e carboidrato complexo. O carboidrato simples, ele tem uma codificação muito rápida para o organismo. Assim que ele bate na boca, né? Porque o primeiro processo de absorção do carboidrato é na boca. Assim que ele entra na boca, ele já tem a primeira ação da amilase, ele já começa a ser convertido, ele chega no intestino, passa pelo estômago ali muito rápido, o intestino já é muito rápido absorvido. O complexo, ele tem uma molécula maior e muitas vezes vem associado a outros processos, a outros compostos, como por exemplo as fibras, né? É muito comum nos alimentos integrais. Então, a gente tem uma molécula que precisa de um código maior para ser desvendado, para ser composto. E aí a gente tem um cenário de um carboidrato um pouco mais lenta absorção. Por que no cenário ideal eu preciso desses dois caras? Eu preciso de um simples e de um complexo. Porque eu consigo alinhar esse pico glicêmico, que é o que vai dar energia para mim. Se eu coloco só um tipo de carboidrato, esse pico glicêmico a gente chama até de rebote de glicemia. Ele é muito alto, então eu trago um açúcar só de uma vez muito rápido, que é, por exemplo, quem usa só um alimento dentro da prática esportiva. Então, se eu só usar o mel, vou dar um exemplo. Se eu consumo uma quantidade muito grande de mel, ele tem só uma característica. Eu só vou consumir ele ali naquela característica. Eu vou produzir muita insulina para converter e levar isso para dentro da minha célula, e isso pode me dar um rebote glicêmico. E aí eu tenho um cansaço maior muito rápido, porque a gente utiliza muito rápido essa glicemia para dentro da célula. E não fica nada rodando ali para a gente ir usando depois. Que seria um carboidrato complexo associado, que a gente ia demorar um pouquinho mais de tempo para conseguir consumir. É por isso que é importante a gente ter um blend, ter uma absorção de carboidratos que sejam mais de diferentes tipos de absorção de canal e que também tenham suas codificações diferentes para o organismo conseguir se desafiar em traduzir para a gente.